Para sua cabeça, vamos orar rapidinho? Querido Deus eterno Pai, eu quero te adorar, te bendizer, te agradecer por essa oportunidade, Pai. Quero te agradecer pela presença das minhas queridas irmãs e quero, Deus, te pedir a sua presença, o Pai, o Filho e o Espírito Santo neste lugar, para me capacitar, para ajudar as irmãs a compreenderem o que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, toma o teu lugar nesta aula e fica conosco, em nome de Jesus. Enquanto estamos aqui, Pai, cuida dos nossos. Amém, em nome de Jesus. Obrigada. Bem, irmãs, essa lição, as leoas vivem na luz e caçam no escuro, a número 9, ela é bastante extensa, né? Então eu fiz um resumo do que eu achei mais importante e não vai dar tempo mesmo de ministrar tudo que tem aqui, mas a gente vai passar o que Deus quer que a gente compreenda nesse lugar, tá? Então aqui, vamos ler Provérbios 28, a própria versão, a mensagem que está aqui na página 175, tá? Os perversos são perseguidos pela culpa, estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Calma e confiante. E aqui nessa primeira parte desse capítulo fala bastante disso. Aqui no primeiro parágrafo, aqui fala que as leoas não apenas sabem e são capazes, elas fazem proezas, né? Mas diz que elas descansam quando estão cansadas e caçam e comem quando estão com fome. Fora isso, elas principalmente brincam. Isso é um exemplo para nós. Descansar quando está cansada é descansar em Deus. A tua alma está cansada, você não aguenta mais, descansa em Deus. Você vê, esse pessoal, essas leoas, né? Elas vivem na floresta, elas acordam, nem sabem se vai comer. Só que Deus as alimenta. E você acha que Deus não alimenta nós? Não cuida de nós, da nossa família? Então, descansar é um exemplo muito legal para seguir com essas leoas, né? E quando elas estão com fome, elas caçam e comem. Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem fome de Deus, fome da bênção, e a gente procura Deus para comer a palavra dele e poder alimentar a nossa alma. Elas alimentam o corpo e nós alimentamos a nossa alma através de Deus. E fora isso, elas brincam. E aqui fala brincar, né? Brincar é levar uma vida leve, é curtir a família, é relaxar, é ter um hobby que você goste, fazer alguma coisa que te dá um prazer. Ontem mesmo, depois que eu terminei de preparar isso, eu fui fazer tricô. Tricô é coisa de velha? É nada. É o que eu gosto de fazer e eu faço. Eu acho que é uma terapia. É uma terapia, exatamente. Para mim, a minha cabeça, eu desligo, eu relaxo. Ou eu leio um livro, ou eu brinco um pouquinho lá na internet, não jogo, mas fico olhando lá algumas coisas que me interessam, coisas do idioma, do inglês, e o tricô é a coisa que eu mais gosto, fazer um cachecol. Então essas coisas que ou um esporte, uma caminhada, tem um parque do lado da minha casa, eu amo ir lá caminhar, que é bom para minha saúde, e eu fico olhando o lago com os patinhos. Essa é o que dá prazer para você. Então brincar faz parte da nossa vida, relaxar. Né? Aí lá na página 176,
no segundo parágrafo, depois do tempo de descanso, as leoas podem ser vistas se espreguiçando. Nossa, fica até tarde um pouquinho, né? É bom. Na cama. E se juntando a uma brincadeira em um grupo enquanto passam a sua posição secundária. Qual que é a posição secundária das leoas? Alerta máximo. Isso é importante para nós. Alerta máximo, vigiar. Está sempre em oração. Mesmo a gente aproveitando a vida, você está ligado em Deus, pensando nele, pensando na proteção dele, pedindo, orando sem cessar. Alerta máximo. E mesmo em estado de alerta máximo, aqui ainda nesse parágrafo, as leoas, elas são focadas, mas nunca estressadas. Ligada em Deus, mas não ansiosa. Para nós. Eu confio em Deus. Para que eu vou ficar ansiosa? Lógico que ficar ansioso é humano. Eu também sou um pouquinho, mas eu tento focar. Opa, não vou ficar nervosa, não vou desesperar, porque Deus, Ele está cuidando de mim e das minhas coisas. Mesmo que não seja já o que eu estou precisando, que é urgente, mesmo que não seja imediato, eu estou focada nele, porque ele vai cuidar das minhas coisas, dos meus e dos meus problemas, porque eu pus na mão dele, tá? Aí essa postura focada e relaxada, ela é meio, ela é oposta, né? Focada e relaxada. É outro elemento crucial da proeza das leoas que nós, filhas, precisamos adotar. É o que esse livro está falando e eu concordo. A Bíblia nos dá certa dose de percepção sobre isso no versículo que está em Provérbios 28, que nós acabamos de ler. Vou ler de novo. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir mesmo quando ninguém está atrás deles. Então, quem tem culpa está sempre com medo, né? E as pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Então, como nós devemos ser, meninas? Calma, confiante e corajosa. Alguém aqui é assim? Calma. Tirando calma. Todas, né? Confiar, esperar e ter coragem. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que aparenta ser calma. Não, eu acho que eu sou calma. Até tem gente que fala, nossa, o mundo tá desabando e você tá inteira e plena. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu procuro ser calma, eu acho que é da minha natureza, né? Exatamente. Tem que manter a calma. Eu lembro uma coisa que marcou muito, quando o João foi baleado, em 1994. Eu não era ainda da igreja, né? De outra igreja, de igreja católica, e eu lembro que me ligaram e falaram assim, o João foi baleado. Aí eu só falei assim, ele tá vivo? Ele ainda tá vivo? Eu só fiz essa pergunta. Aí a pessoa respondeu, eu não sei. Aí eu peguei o carro e fui procurar. Eu lembro que eu pedia para Deus, no caminho, Deus me dá calma e deixa ele viver. O caminho inteiro, até eu achar ele num hospital. Então eu lembro que esse dia eu fui muito calma. Muito calma. E foi bom, porque eu consegui dirigir, eu não saí gritando, eu não entrei gritando no hospital, né? Eu tive um controle que veio de Deus. Isso foi bom, foi bom. E graças a Deus ele tá aí. Foi 4 tiros. Dela, aí quando passou, né, tava tudo bem, ela falou, mãe, hoje eu tenho certeza absoluta de que você tem um autocontrole tremendo.
Porque em nenhum momento você saiu de si, em nenhum momento você se estressou, você manteve sempre a calma. Por dentro eu tava assim, né? Eu também. Mas eu mantive por causa dela. Então, assim, acho que o autocontrole entra muito, né? Entra. A gente saber Você dá força para a pessoa que está em situação difícil, né? Eu lembro também que ele ficou 11 dias internado. Nesses 11 dias ele emagreceu 13 quilos. Eu fiquei em casa, porque ele estava numa UTI. E eu não dormia no meu quarto, eu ficava na sala do lado do telefone, que era telefone fixo, 94, esperando o telefone tocar para avisar que ele morreu. Era muito grave. Uma bala explodiu aqui no estômago dele, outra furou o pulmão. Meu Deus. A outra, eu nem lembro. Aí eu ficava esperando nos primeiros dias, né? Porque a médica falava, é difícil. Então ali eu não comia também, eu virei palito naqueles dias. Então acho que a minha calma era só aparente. Por dentro eu estava, mas eu estava controlada. Sim, né? Então aqui, focada e nunca estressada, né? Confiante, calma, confiante e corajosa. Lembro que eu tive coragem esses dias e eu nem conhecia o Senhor, né? Mas Ele já estava comigo. Nesse parágrafo depois do versículo aqui, ali está ela, relaxada, confiante e ousada. Ousada, corajosa, parecidos, né? As pessoas não relacionam os termos relaxada e confiante e corajosa, mas Deus sim. Então, a gente pode estar... tem gente que demonstra desespero para mostrar para alguém que está preocupado, e não precisa. Não precisa. Então, Deus sabe, Ele entende que você estar relaxado e confiante é mais importante do que mostrar desespero. Então, relaxada, confiante e corajosa. Deus entende isso. Essa é uma postura boa. Aí, mais aqui, ó, sou poderosa. Esse é bom para nós, ó. Vamos ler, gente, ó. Sou poderosa e altamente habilitada, brincalhona e mortal, relaxada, focada e cuidadosa. Olha que bom. Escreva isso para você ler. Sou poderosa e altamente habilitada, quer dizer, eu posso lutar, eu tenho capacidade em Deus para lutar, habilitada, brincalhona e mortal, porque ela caça, né? A gente tem que ser mortal mesmo contra o inimigo, relaxada, focada e cuidadosa. Olha quanta coisa linda de exemplo de uma leoa para uma mulher, como nós sermos como ela. Nós temos que fazer igual a leoa. Aqui na página 177 tem um parágrafo que diz: quero descansar sem medo ao sol entre as irmãs, filhas, primas e mães. Enquanto todas nós sorrimos para os nossos filhotes, contentes com o pleno entendimento de que não há nada em nosso ambiente capaz de nos derrotar. Então precisamos estar com a nossa família, com os nossos, descansando em Deus, sabendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Não esqueçam disso. Acorde todo dia pensando nisso. Eu posso todas as coisas daquele que nos fortalece. E continue lutando pelos seus, com coragem, mas relaxada. Tá bom? Aquele versículo falando que confio no Senhor, sou como um monte de Sião, né? Sim. Ou seja, eu confio em Deus, então eu sou forte, eu sou firme, né? Sou inabalável, né? Inabalável. Porque quando você sabe quem está cuidando de você, é igual um pai, né? Cuidando de um bebê, de uma criança. A criança confia. Antes dela começar a andar, ela se joga, porque ela sabe que ela não vai cair.
a gente também tem que se jogar. Saber que Ele não vai deixar a gente perecer, certo? Página 178 começa o título Vivendo na Luz. Vivendo na luz. O que é viver na luz para vocês? Viver na luz. Viver na luz tem a ver com a ideia de viver a sua vida abertamente. As claras, né? As claras. Tem pessoas que falam assim, um livro aberto. Um livro aberto. Nada a esconder. Na luz, suas janelas e portas estão abertas para receber família e amigos. Então, se você abre a sua casa, você recebe as pessoas, né? Agora, aqui em 2 Coríntios 6,13, está escrito na mensagem: abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. Nas outras versões, tem abram o coração. Deixa eu ver aqui no meu, aqui nessa, que é a NVT. É 2 Coríntios 6,13. Peço que retribuam esse amor como se fossem seus próprios filhos. Abram o coração para nós. Tem alguma outra versão aí que vocês querem ler? Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Deleitai-vos também vós. Tá. Deleitai. Eu gosto bem dessa mensagem. Se vocês não têm uma Bíblia dessa, compre. É muito clara, né? Deixa mais ela simples, né? A mensagem. Versão a mensagem. Eu não trouxe hoje, mas eu tenho. E tudo que eu vou assim preparar para pregar, eu uso essa, a Almeida e essa. Aí eu vou comparando e aí eu consigo fazer uma exegese legal. Né? Ela é parafraseada, né? Então é para deixar claro mesmo, mas ela não foge do contexto. Não. Porque tem algumas versões que deixam mais claro, mas foge muito, né? Essa não, ela é muito bem escrita. Abram a vida. Eu vou mudar essa palavra, abram a vida, para abram o coração. Tá? Abram o coração e comecem a vivê-la plenamente. O que é abrir o coração? É não negar afeto. Não negar afeto. Tem muita gente fechada para o amor. Com a família, com as pessoas, consigo mesma. Tem gente que não se ama. Né? E aqui Deus está nos ensinando viver na luz é abrir o coração para o amor, é abrir o coração, não negar afeto para ninguém, principalmente para você mesma, tá? Isso, na verdade, abrir a vida. Em 2 Coríntios, Deus está falando para você abrir um presente. Porque a sua vida é um presente. Então, a nossa vida é como um presente que não foi desembrulhado, né? Coisa mais gostosa é você abrir um presente, né? Ou ver o presente que você deu e a pessoa abrir aquele presente. Então, a sua vida é um presente embrulhado. E nesse versículo, nesse livro, Deus está ensinando a gente a desembrulhar esse presente, que é a nossa vida. Aqui no finalzinho da página 178, na última frase, ele me fez pensar em nossas vidas como presentes desembrulhados para o nosso Deus vivo. Então você está desembrulhando a sua vida para Deus. As palavras de Paulo pintam imagens de vidas abertas para receber tudo o que é revelado e liberado do alto. Então, quando você abre a sua vida, esse presente, você começa a receber o que foi liberado por Deus lá do alto para a sua vida. É muita coisa. Pode falar.
falando aí do presente, é bem lindo isso, porque realmente a gente sente uma alegria quando a gente ganha um presente. Digamos que a irmã Maria me trouxe um presente hoje. Eu vou abrir aquele presente com tanta alegria, e eu fico curiosa em saber o que tem ali dentro daquele pacote. E aí, quando eu abro, realmente eu sinto uma grande alegria. Sim. Mesmo assim, é que nem você trocou a palavra, né? Abrir o coração para Deus, a gente tem que abrir, falar com Ele com alegria, se derramar com alegria, porque a gente está falando com o nosso Pai Celestial. Então, assim, a gente tem que ter muita alegria. É isso mesmo. Gostei. A gente precisa abrir o coração, que é como se fosse abrir o presente que Deus nos deu, para Ele liberar o que Ele tem para nós. Vidas vividas abertamente, abrir a vida é abrir o coração. Em níveis que estão sempre se expandindo. Então, quando você abre o seu coração e a sua vida para Deus, você começa a evoluir. Evoluir na felicidade, evoluir no seu espiritual, evoluir no recebimento de bênçãos. Tem muita gente fechada. Tem muita gente com o coração amargurado, com mágoa, com tristeza e fechado e deixando de receber as ricas bênçãos de Deus por esse motivo. E assim, irmãs, quem está fechando é você. Não é Deus, não. Essa portinha, essa chavinha. Tem aquela música da Isadora Pompeu, né? Pega a minha chave, não precisa fazer cópia. Ela é tua. Dá cópia da chave para Deus, para Ele cuidar do seu coração. Efésios 5, 8 a 10. Vamos ler juntas aqui? Eu leio e vocês acompanham. Página 179, o segundo parágrafo aqui, 179. Vocês estão em espaço aberto agora. Vocês já abriram o coração. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Isso é Bíblia, irmãs. Procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Isso é viver na luz. Domingo eu ministrei, não sei quem estava aqui, sobre Abraão, que ele fazia de tudo para atrair a presença de Deus. Ele não sabia o que fazer. Antes dele começar a fazer, Deus já estava lá chegando, porque ele sabia que ele seria bem tratado, que ele ia fazer o correto. Então nós precisamos atrair a presença de Deus. É o que está escrito aqui em Efésios 5:8. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Na verdade, o que é bom, certo e verdadeiro. Muito simples. Servir a Deus com alegria e agradá-lo é muito simples. Não é difícil, não. A gente tem que abrir o coração para a luz, né? Então, nós não precisamos ter medo. Na palavra de Deus está escrito muitas vezes, não temas, né? Então, vocês têm que fazer o que vocês foram chamadas para fazer. O que é bom, certo e verdadeiro, tá? Aí, no final da página 179, no último parágrafo, nossas vidas em Cristo são como raios que se expandem e se estendem continuamente a partir daquele momento incrível no qual a sua gloriosa luz dominou as nossas trevas. A partir daquele momento, raios de sol e luz explodiram em nós. Então, olha que coisa linda. Nossa vida são como raios de sol que explode, expande, porque já abriu para a luz. Gente, olha, a gente brilha, glitter, olha isso. Então,
vocês nasceram, nós nascemos para brilhar em Deus. Maravilhosos, tá? Por isso que eu gosto de brilho, ó. Eu também hoje eu tô de brilho. Brilho, brilho. Brilho, brilho. Amém, queridas? Vamos lá, tem muita coisa ainda. Glória a Deus. Eu vou ler esse daqui, ó. Página 180. Aqui tem um versículo no meio, né? Antes dele está escrito: essa dinâmica de trazer o que é selvagem para dentro é a nossa razão para focar tanta atenção na leoa, pois de algum modo ela personifica graciosamente o impressionante equilíbrio entre tranquilidade e força, o descanso e a proeza, o selvagem e o seguro, como este versículo descreve. Ele é bem conhecido, esse versículo. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Tá? Vou ler esse daqui que é a versão, a mensagem. Mateus 11, 28. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, disse Jesus. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado. Meu jugo é leve. Ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Então, coloca tudo nas mãos de Jesus. Você que está cansada, esgotada, não está aguentando mais essa situação no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, lança sobre ele, porque o jugo dele é suave, é leve. E ele ensina a gente viver com liberdade e leveza. Basta abrir a porta, tá? Eu estou preocupada aqui com o tempo, mas eu vou seguir aqui. Vamos. Se não der tempo de concluir, o que sobrar, nós dá semana que vem. Mas acho que vai dar. Tá? Acho que vai dar. Vamos tentar. Tem 1 hora ainda, né? Vamos lá. Na página 181, lá no início, está escrito assim: amadas, vocês estão se esforçando e exaustas enquanto trabalham para Ele? Vocês estão fazendo muita coisa para Deus e acabou esgotando, é isso? Vocês perderam de vista o que é viver a vida com Deus? Não, perguntando. Vocês perderam de vista o que é viver a vida com Deus? Às vezes, todas nós precisamos desse lembrete. Então, às vezes você está fazendo as coisas para Deus, mas esgotou. Não estou conseguindo mais. Preciso parar. Isso não é bom, porque você tem que focar em Deus e não no que você só está fazendo. Então, se você está fazendo para Deus e está cansada, tem algo que não está certo, tá? Eu dei um exemplo numa das aulas do livro passado que falou sobre isso, né? Quando eu estava na igreja do meu pai, tudo que existia na igreja eu que cuidava. Até dos varão quase estava cuidando também, né? Então fazia muita coisa. Chegou um momento de eu estar no culto e não se preocupada em adorar, entregar, né, o melhor para Deus. Preocupada. Tipo, as irmãs vão cantar, os jovens vão cantar, vai ter a dança. Eu estava mais preocupada no que eu fazia do que com agradar a Deus, entregar para Deus, Sim. né? E aí foi quando Deus falou, não, chega. Vai ter que voltar lá pro zero, começar de novo, porque você tá se achando muito, né?
E eu não estava mais entregando o meu melhor para Deus, né? Eu Uhum. estava afadigada com os afazeres, estava sendo Marta, né? Sim, Estava só fazendo. é Mas a exatamente adoração- isso aqui. Que bom que você percebeu. É muito bom a gente notar isso, né? E tá pronta para ouvir Deus. Ele ministrar no nosso coração, inclusive para nos corrigir. Isso é maravilhoso. Eu lembro que uma vez Deus me corrigiu assim, na verdade eu pedi para ele para algo e ele puxou minha orelha, foi comigo mesma. Foi faz tempo isso, foi comigo mesma. E ali eu, nossa Deus, por que eu ouvi isso daquela pessoa? Uma pessoa me tratou mal. Ele falou, mas você não pediu? Você pediu isso para você ser corrigida. Então, aí eu fiquei muito em paz, sabe? Nem fiquei com raiva da pessoa que me corrigiu, porque foi Deus que me corrigiu. Isso é muito bom. O pai que ama, corrige mesmo. Cuida, né? Nós vamos agora para a página 182. Eu queria que alguém lesse Marcos 4, 22. Quatro. Marcos 4, 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Ok. Eu vou ler agora nessa versão que é a nova versão transformadora. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Agora eu vou ler a mensagem, que é a que está aqui no livro, que eu não trouxe a Bíblia, mas está aqui. Nós não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Irmãs, nós estamos incluídas nisso. Sabe o que é isso? Não há segredo da bondade de Deus. Tudo que Deus preparou para mim e para você, de bênção, de bondade, de alegria, de paz, é revelado a nós. Não é segredo. Por quê? Porque você já abriu a sua porta. Tá? Então, não há segredo da bondade de Deus que esteja escondido de você. Ele a amou com amor eterno e a convidou para sair com a sua bondade. Assim como Deus revela os seus segredos, agora é seguro você revelar os seus. Então, aqui entra numa parte delicada da nossa vida. Deus abriu a porta dele e revelou os segredos dele. E é momento da gente abrir a nossa porta e revelar os nossos segredos para Deus. É assim, é uma parte delicada da nossa vida, né? Apesar de Deus já saber de tudo, Ele quer que a gente revele. Tem coisas que às vezes aconteceu na nossa vida que a gente não teve coragem de contar para o nosso filho, para o nosso marido, porque é passado, nem precisa ficar falando, mas para Deus sim. Pastora, tipo, aí cabe é só para me entender. Cabe, revele para Deus o que está oculto, digamos assim, né? Sim. Tipo, o que eu não tenho coragem de revelar para a irmã Maria, ou para a irmã Érica, ou para qualquer uma, mas que eu tenha coragem, né, de revelar para o Senhor, para que aquilo seja curado, né, em mim, e eu seja liberta, né, para que eu viva
sirva Ele com alegria e com paz na minha alma e no meu coração. Isso, Assim, exato. é o meu modo de pensar, né? Cada um tem o seu. É isso mesmo. Aqui no último parágrafo dessa página 182 está escrito: ao ler o convite de Deus, a abertura, talvez você tenha percebido que existe uma área de sua vida que permanece fechada. Às vezes uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, algo que machuca você. Você até já deixou lá para trás, mas está lá, né? Pode ser um lugar enclausurado de medo ou vergonha. Pode ser medo. Às vezes passou alguma coisa na infância, no lar, que causou pavor, né? Pode ser uma porta ou uma janela que você tem medo de abrir e nós entendemos, né? Eu lembro que eu já tive um primeiro casamento, né? E eu era agredida, eu passei anos muito tristes da minha vida nesse casamento. E depois que eu já tinha separado, eu já estava casada com o João, eu fiz uma oração em casa, eu louvei ao Senhor para Ele me dar um coração igual ao dele, disposto a obedecer, a perdoar, mas eu não estava nem lembrando do ex-marido, eu não estava. Mas tinha uma dor antiga, porque ele me batia muito, né? Aí, apesar de ter separado, tal, papá, aquele dia que eu fiz aquela oração, que eu louvei ao Senhor, tocou o telefone e era ele. Ele queria saber do Rodrigo, né? Estava tudo bem. Aí, quando eu vi que era ele, eu falei o nome dele, eu falei: olha, eu quero te falar uma coisa, eu te perdoo em nome de Jesus. Tudo que aconteceu, eu te perdoo. Eu comecei a falar, eu te perdoo em nome de Jesus. Ele ficou mudo do outro lado. Aí você está falando a verdade? Você me perdoa? Ele perdoa, você está perdoado em nome de Jesus. Aquilo, gente, tirou um caminhão de cima de mim. Sabe, minha vida, parece que o meu ministério começou ali. Fluiu. Foi uma coisa linda. E no mesmo dia tinha uma outra pessoa que também fez passar muita raiva. Muita raiva. Ela já estava afastada, assim, era uma mulher. E esse dia ela ligou, no mesmo dia, gente. Ela ligou e ela me pediu perdão. E eu perdoei em nome de Jesus. Porque ali eu tinha aberto o meu coração para Deus. Foi muito bom para mim. Foi muito bom. Essas duas pessoas que me incomodavam, passou. Hoje eu falo assim, um morreu, a outra não sei onde está, mas, sabe, eu oro. Tá tudo bem. Então, abri o coração, abri o segredo para Deus. Aquela tarde eu abri esse segredo para Deus. Que eu sabia que eu tinha essa mágoa no meu coração. E como é que eu podia orar por alguém, e pôr as mãos sobre alguém, se eu tinha essa dor, né? Aqueles pensamentos de muitos anos sendo agredida e humilhada. Então, abre o coração para Deus a partir de hoje, na sua casa. Você não precisa contar para ninguém. Conta para Ele o seu segredo. Abre a sua janela para Deus. Não fica com medo, tá? Abra a porta. Assim, Deus já abriu a janela dele, né? Agora você tem que abrir o seu lado. Né? Tem a janela de Deus que ele já abriu. Agora você vai fazer assim hoje, ó. Abre o seu lado. Abre o seu coração. E mergulhe em Deus. E deixa ele conhecer você por dentro lá no profundo. Não precisa contar para ninguém. Conta só para ele. Tá?
O inimigo da sua alma. Peraí, ó, aqui no livro está escrito: estou convidando você para abrir cada área dolorosa para ele. Permita que a vida e a luz de Deus expulsem cada vestígio de sombra. O inimigo da sua alma quer que você permaneça na sombra. Tá? Então aqui é uma oração simples para Deus, para você abrir a sua janela e deixar ele entrar. Isso tudo está na página 183, depois você lê com calma na sua casa. E às vezes a gente lê um livro, lê, mas não, né? Você só lê, não entra na cabeça, né? Igual quando eu li a primeira vez, eu li, depois eu fui reler. Aí é que... Bom, agora nós vamos para o outro tópico, na página 184, que é visão noturna. O que é visão noturna? Enxergar no escuro. Vocês já devem ter notado, quando você fecha, você está num lugar claro e você entra no escuro, você não vê nada. Mas dali a pouco, você começa a ver, né? Igual eu vou no banheiro de noite. Aí eu vou no escuro, vou batendo em tudo, mas vou no escuro. Também. Não acendo nada. Não acorda ele. Eu vou várias vezes, aí você começa a enxergar no escuro, né? Então, a visão noturna. Enxergar no escuro. Na verdade, as leoas, aqui fala que as leoas enxergam no escuro, mas elas têm uma habilidade, uma capacidade física delas, que elas capturam, quer dizer, elas conseguem pegar a imagem, refratar e depois refletir. O que é refratar? Pode ter assim um tiquinho de luz, um pinguinho de luz. Elas conseguem transformar essa imagem pequenininha de luz que elas pegaram. Ela bate uma na outra assim e consegue ver alguma coisa. Então é uma coisa que os gatos, os felinos, os leões têm, de refratar. Vem da palavra refratário, que o calor vai e volta. Nesse caso, a luz que ela captou, no olho dela, ele vai e volta, e ela consegue enxergar. Então, ela consegue capturar, refratar e depois refletir a luz. Em outras palavras, elas têm a capacidade de transformar qualquer luz de seu ambiente em visão. Então pode estar aquelas trevas completas e a leoa que é tão cega quanto nós, mas se houver um vestígio de luz pontuado no escuro, ele é capturado e transformado em visão pela visão noturna da leoa. É tipo meu óculos. Digamos que ele está embaçado. Pelo que você está me explicando aí, é isso que eu tenho que ver. Digamos que ele está, por mais que ele esteja embaçado, mas eu ainda, as leoas, né, elas têm uma visão assim, não sabe, digamos, tão forte. E por mais que elas olhem e vejam embaçado, mas elas conseguem enxergar algo. Né? Elas conseguem ver. Elas conseguem pegar, por exemplo, se for que está tudo escuro, mas tem lá uma bolinha, uma pontinha, elas conseguem pegar aquela luz e fazer aquilo crescer e ela enxergar. Então, suponhamos que tem um ambiente escuro, mas se tiver um pontinho da luz de Deus ali, ele vai expandir. Se tiver um pequeno feixe de luz da parte de Deus, ele vai crescer. Ele vai iluminar.
Tem um hino da harpa que fala isso, né? Deixa penetrar a luz, né? Deixa penetrar Que é a a luz luz. que vai nos abrir mesmo a visão espiritual, né? Exatamente. E é hora da gente desenvolver esse tipo de luz no nosso interior. A luz de Deus no nosso interior. Mesmo que a pessoa esteja vivendo nas trevas. Tem uma moça, acho que eu já falei dela, a Luciana. Eu não conhecia a Luciana. Eu faço as unhas toda semana numa moça que não é cristã, que é católica, mas eu falo de Deus para ela, né? Toda vez alguma coisinha. Eu não falo para ela, olha essa imagem, não, nada. Eu falo de mim, do que Deus já fez na minha vida, da esperança, da alegria que eu sinto. Eu falo de mim. E aí uma outra cliente dela procurou ela, Márcia, eu preciso de Deus. Eu preciso ir para uma igreja, eu tenho que me batizar. Ela era do espiritismo, trabalhava no espiritismo e Deus penetrou no coração dela. Ela viu algum vídeo, eu não sei o que luz que chegou nela, na vida dela, que ela sentiu desejo grande, intenso. Ela, Márcia, você conhece alguma igreja? Vamos em alguma? Vamos comigo? Aí era um domingo à noite, eu já estava aqui. O culto aqui mais cedo. Aí ela lembrou, a Silvaninha, a pastora, ela é pastora, ela vai te ajudar. Aí fiz contato com essa Luciana, ela batizou lá na Vila Alzira, né, no último batismo. Então houve assim a luz entrou no coração dela de uma forma incrível. E aí eu lembrei que é bom você falar de Deus para qualquer pessoa, né? Isso ali, talvez eu joguei não sou nada, irmãs, estou dando só o exemplo. Onde você for, que tem gente que nem se aproxima de quem não é cristão, né? Não, falando a crente eu não vou. Não, você tem que entrar. A gente vai chegar nesse ponto aqui. E aí a Luciana hoje está indo na igreja, está levando o pai dela, que também era do espiritismo, ainda, mas já está levando o pai dela. E ela entregou. No primeiro dia que ela foi lá na Alzira Franco, ali ela foi liberta, e Deus está trabalhando lindamente na vida dela. Então foi um raiozinho de luz que abriu uma luz enorme na vida dessa moça. Então, o escuro com Deus é nada, porque Ele é luz nas trevas. Aleluia. Né? Nossa. Vamos lá. Então é hora de desenvolvermos a fonte de luz interior e focarmos nela, tá? Na página 185, aqui em cima, tem uma frase bem aqui, ó. Eu achei bem interessante. Deus não é uma hipótese derivada de suposições lógicas, mas uma percepção imediata, clara como a luz. Ele não é algo a ser buscado nas trevas com a luz da razão. Ele é a luz. O Senhor é a própria luz. Essa frase é de Abraham Joshua Heschel. Não conheço. Vou pesquisar sobre ele. Tá? Deve ser algum cristão. Então, a maioria de nós pode ver durante o dia. Mas o que esse livro está propondo é desenvolvermos a nossa habilidade de ver no escuro, tá? Se a gente está iluminada por dentro, não estamos sujeitos às trevas no nosso ambiente. Então, quando vamos supor essa manicure, eu chego lá, talvez trevas, né? Mas ali Deus iluminou através da minha vida. A outra manicure antes dela, que agora ela mudou, eu ganhei ela para Jesus. Eu chegava lá, era imagem disso, imagem daquilo, nunca critiquei.
mas falava do Senhor. Hoje, ela serve Deus numa assembleia bem rígida lá em Suzano. Hoje ela é mais crente do que um monte de gente que eu conheço. Então você, sendo luz, tendo a luz de Deus dentro de você, você entra nas trevas e ela é iluminada. O pastor já pregou aqui, falou do Bispo G, que é da Igreja Renascer. Não vi mais falar dele. Bispo G, ele é nos anos 90, 2000, ele pregava nas igrejas, ele contou num testemunho, ele era muito conhecido na TV. Aí ele foi pregar para os jovens lá do Cristiane. Ele estava num baile de carnaval, já bêbado, de madrugada, acabado. Aí ele sentou numa escada e chegou uma pessoa e falou de Jesus para ele, no baile de carnaval. Agora eu imagino o que esse crente estava fazendo no baile de carnaval. Com certeza ele estava pregando, evangelizando. Olha a ideia. Eu não iria, gente, no baile de carnaval. A não ser que fosse uma missão. Mas ir num baile, procurar alguém, é bem difícil, porque a pessoa não quer te ouvir. Olha a coragem que ele teve de ir nesse baile. E o homem se transformou num homem de Deus. Sim, é certeza. Então, mas hoje nós, talvez a maioria esqueça disso, tem que ser um missionário, uma missionária mesmo que entra nisso. A irmã Maria Alice, a irmã Érica, eu já contei para elas, sabe, sobre o meu trabalho. Ali o povo é muito, sabe, muita imagem, sabe, serve outros deuses. Sim. E aí, quando eu entrei nesse trabalho, eu senti assim, meu corpo arrepiava. Era uma sensação horrível naquele lá. Fora, filha contra a mãe, xingava a mãe, falava que ia te ceifar a vida da mãe, uma menina de 9 anos. E eu falava, Senhor Deus, o Senhor me colocou aqui para quê, Senhor? E eu ficava questionando Deus, sabe? Porque antes eu pedi para Deus 2 ou 3 dias de trabalho e o Senhor me preparou a semana toda. E eu não ficava assim, sabe quando você não concordava com aquilo, você não aceitava? Aí eu comecei a questionar Deus. Aí depois eu comecei a entender, pastora, que eu fui ali como luz. É verdade. Para aliviar aquelas trevas. Sim. Havia ali e ainda há. Mas a cada oportunidade que o Senhor me dá, eu falo do nome do Senhor e eu tô vendo transformações. Já tem uns 3 meses que a menina não xinga mais a mãe. Glória a não Deus. Fala mais que vai ceifar a vida da Deus mãe. Seja louvado. Eu tô vendo assim, porque ali é um lugar de muitas coisas, sabe? Acúmulo, bagunça, sabe? O devorador, o inimigo tá assim, destruindo. Mas eu tô vendo mudanças. Até que... Porque você é luz, você abriu a porta para a luz. Esses dias aconteceu um fato de um vazamento de gás lá. No final de semana, eu creio que era, não foi? No final de semana, e eu cheguei na segunda, e aquele cheiro, pastor, aqui, eu não suportei, meu nariz ressecou, comecei a tossir, dor de cabeça, e questionei a minha patroa, e ela disse, não, ninguém está sentindo nada aqui, nem as crianças, meu marido, meu filho, nem ninguém. Só você? Só eu senti. Aí chamou o zelador falou que não estava sentindo, que era coisa da minha cabeça. Aí chamou o cara da Congás, ninguém. Quando foi detectar o vazamento, era no apartamento dela. Teve que vir arrumar, resumindo, arrumou o problema e ninguém sentiu o cheiro, só eu. Aí eu creio que foi Deus que tocou aquele cheiro nas minhas narinas para dar um livramento àquela família, até eu, né? E aí, no dia seguinte, ele falou, o esposo dela, e ela falou, ai, Vitória, foi Deus. Porque só pode ter sido Deus. Se não fosse você, nós poderíamos ter até morrido. Ia explodir tudo. E hoje eu tô vendo as diferenças. Eu oro pelaquela família, sabe? Eu peço oração para a irmã Maria Liz. Oro e eu tô vendo transformação. Sabe? Deus é assim, Ele trabalha dessa aí forma. Nesse dia, pastora, que aconteceu esse fato do livramento, todo lugar que eu ia, eu escutava a voz de Deus. Questiono, eu adoro. Eu falei, acho que eu tô ficando doida. Vinha nos meus ouvidos, questiono, eu adoro. Aí eu entendi que eu questionei tanto quando eu entrei lá, que ele preparou 5 dias para mim, só que eu não tinha que questionar, eu tinha que adorar a Deus.
E hoje eu só glorifico a Deus por isso. Amém. Né? Glória a Deus. Que lindo. Muito bom testemunho. Deus, Ele dá olho pra gente enxergar no escuro, né? Você estava ali no escuro, na treva, mas você conseguiu enxergar ali algo que Deus poderia fazer. E é assim que a gente tem que agir. Trabalhei 19 anos numa escola, num departamento lá na FEI, e ali tinha de tudo também. Misericórdia. Eu só sei que virava e mexia. Dá para você orar por mim? Dá para você pedir oração lá na sua igreja? Gente que servia outras coisas. Mas Deus trabalha dessa forma. Ele coloca a gente num lugar para ser luz. Quando eu trabalhava no salão, pastor, eu sempre falei, né? Eu falo demais, então eu sempre falava, né? E o salão todo ouvia, né? E tinha um rapaz que era gay, né? E aí um dia ele chegou e falou assim, você é cristã e tal, né? Começou a me questionar algumas coisas, eu fui explicando, fui falando. Aí ele falou, mas e gay? Você gosta de gay? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não vou falar pra você que eu gosto de gay, eu gosto de almas. Você pra mim é uma alma, então eu amo você. Aí eu percebi que você é diferente dos outros, porque os outros não gostam, trata a gente mal, critica, né? E você me trata bem. Então, assim, ele conseguiu ver ali, né, uma diferença e refletiu na vida dele, né? Que bom. E várias clientes, assim, às vezes a minha cadeira eu falava que era a cadeira de terapeuta, né? Que sentava ali para desabafar. E quando eu vim aqui atender no clube, muitas não vieram, né? E teve uma delas que me ligou e falou, Érica, você tá fazendo ainda? Eu falei, tô, né? Aí eu preciso ir aí fazer, mas eu preciso de outra coisa. Aí eu falei, o quê? Eu preciso que você converse comigo, me dê uma orientação e que ore por mim. Aí ela veio tipo assim, eu quero fazer com você, mas o mais importante é você me ouvir e você conversar comigo. Aí vem, tirou um monte de dúvida, chorou, orientei, orei por ela. Aí agora ela tá vindo e toda vez que ela vem, ela fala, ela conta alguma coisa, ora por mim. Ela vem mais pela parte espiritual do que pelo profissional. Que bom. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Quem somos nós para julgar, para falar você isso, você aquilo? Quem somos nós para nos afastarmos de uma pessoa que está cometendo uma coisa que Deus não agrada a Deus? A gente tem que amar, aproximar. Nessa profissão de professora de inglês, tem muitas pessoas que, né, às vezes tem uma outra opção sexual, e isso aí é a pessoa. A gente tem que só amar e falar de Deus. Julgar não pode, né? Uma coisa, se chegar alguém aqui, a gente tem que receber com amor. Amor. Deus ama todos. A escolha é individual, né? Amadas, nós vamos agora passar por uma outra parte. Não estou pulando, estou passando para uma outra parte, né? Por causa do tempo. Aqui vocês, da página... Não sei se vocês já leram o capítulo, mas leiam, tá? Ele é muito bom. Aqui, essa parte fala do Espírito Santo, que é essencial, mas nós vamos agora passar para a página 195. Tá? Então, vocês abram a porta do seu coração, deixa a luz de Deus entrar, Ele se revelar para vocês se revelam para Ele e comecem a enxergar no escuro. Amém? Então, essa parte. Agora, a partir daqui, Deus nos revela algo bem interessante. São 5 coisas: olhar para o alto, olhar em volta, olhe bem, olhe para frente e diga a verdade. Então, vamos dar uma pincelada aqui. Primeiro, olhe para o alto. Olhar para o alto é olhar para Jesus, é olhar para Deus.
Volte-se para mim e eu me voltarei a vós. Então, olhar para o alto não é assim, né? Não é só erguer, é olhar profundamente para o Senhor. Porque quando você lê a Bíblia, você lê as passagens de Jesus, os milagres aqui na terra que ele fez. Só que tem que lembrar que ele ainda faz, porque ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Leia Apocalipse. Ali em Apocalipse tem ali umas revelações dele no trono que ele revelou para João. João viu. E aí você vai lembrar do poder dele, do poder de Deus. Então olhar para o alto não é só lembrar, eu levo os meus olhos para os montes. Não, olha para o poder infinito, eterno, maravilhoso, poderoso, santo de Deus, de Jesus. Porque é muito forte. Não é brincadeira isso. Então, existe uma necessidade aterradora de olhar para o alto. Olhar para o alto. Olhar para Jesus. Olhar para Deus. Aí vocês podem ler aqui Apocalipse 1, do 13 ao 19, que fala como Jesus é encontrado lá no céu. Cabelo branco como a neve, olhos chamas de fogo, os pés de bronze refinado na fornalha, sua voz é como uma catarata. Quando você lê e imagina, é coisa Eu vi, pastora, grande. um vídeo que fizeram de IA transmitindo o que fala aí, né? Para ter uma noção. Gente, Nossa, que legal! Eu vou queria ver se eu ver acho. isso. Se eu achar, eu vou mandar. Manda para nós no grupo. Porque na hora que eu vi, eu falei, gente, a gente tenta imaginar, né? Mas a gente não tem essa proporção toda. E aí fizeram o vídeo de IA que eu falei, meu Deus, o negócio é espetacular. forte, né? Fiquei imaginando como Jesus sofreu na cruz, né? Como foi aquele sacrifício ali por nós. E eu comecei a sentir furada nos meus pés, no meu coração, nas minhas mãos. Aí eu fiquei assim, Senhor, eu só estou sentindo, eu não estou passando por isso, como é que foi? E eu me concentrei naquilo, sabe? Aí eu acabei, sabe assim, me emocionando por ver que Jesus sofreu ali por nós e suportou tudo aquilo. E muitas das vezes, pastora, nós não suportamos nem um cortinho dele. Nós verdade. somos as fracos, A gente é fraco. e nós vemos o poder que foi ali na cruz por nós, né? Sofreu. E eu sentia, sabe, aquelas pontadas no peito, na mão, nos pés, assim. Eu falava, meu Deus do céu, será que é real? E eu ficava imaginando aquilo. E eu sempre procuro fazer isso. Quando, assim, às vezes eu fico imaginando e eu olho para o alto e fico pensando. Dá impressão, pastor, eu não sei, parece que eu vejo o céu abrir assim, ó, e Jesus lá na cruz sofrendo. Aquela imaginação da gente, né? Foi muito forte mesmo. Por isso que a gente ceia para lembrar, né? Bom, olhe para o alto. Amém? Ele é poderoso, ele é santo, ele é glorioso, portanto, olhe para o alto. Agora, em seguida, olhe em volta. A partir do momento em que temos um vislumbre da perspectiva do céu, olhando para o alto, começamos a ver a nós mesmos e os nossos arredores e os habitantes da terra de olhos diferentes ou mais iluminados. Então, quando você tem a presença de Deus no coração, você passa, eu estou aqui na página 197, tá? Aqui, ó. Você passa a olhar para você de uma forma diferente. Tem muita gente que não se ama ainda, tem uma autoestima zero, né? Só vê defeitos, fica se comparando com outra pessoa, esquece que você é única, que foi Deus que fez você, que Ele caprichou,
Ele fez com tanto amor. Ele me fez baixinha, gente. Eu acho tão bonitinho, não tenho nenhum problema com isso, né? Eu pego uma escada e subo, né? Ele não me fez uma modelo. O padrão hoje das pessoas é tão estranho, né? Você vê a pessoa, ela é magra, ela é alta, ela é assim, ela é assado. A internet, então, vende algo e um fica tentando imitar o outro, tentando ser como o outro. Por exemplo, alguém que canta bonito. Eu quero cantar também, porque eu acho bonito. E vai lá e desafina, né? Não foi chamada para isso, mas quer imitar, mas quer ser igual, né? Igual a Juliana Campassi, né? Ela canta e ministra de um jeito tão lindo, com o temor de Deus, ela chora, ela canta e ela chora, e tem muita gente querendo ser igual a ela, mas cada um Deus fez para uma coisa. É único, né? É único. Eu não tenho talento para cantar, então eu nem me atrevo, né? Então tem algumas coisas que a gente pode admirar, mas você tem que fazer aquilo que Deus fez você para fazer. Então você é única e maravilhosa e você tem que olhar para você com o olhar da luz de Deus, do poder, da alegria, de tudo que Ele preparou para você. Então é isso, olhar em volta. Esse olhar para o alto e depois o olhar em volta. Antes de olhar em volta, olhe para você. Então, amar você, amar o próximo como você mesmo. Então, olhe para você e olhe os habitantes da Terra. Tenha na sua cabeça que você agora é luz. Você abriu a sua porta e agora você é luz. Então, olhe em volta. Tá? Depois, o próximo é olhe ao seu redor. Aí é que pega. Olhar em volta é mais próximo de você. Olhar ao redor. Aqui, vocês assistem noticiário? Televisão? É bom assistir. É bom assistir o que está acontecendo no mundo. Tá? É bom acompanhar, porque o mundo está em trevas. É guerra. É algo assim terrível que está acontecendo no mundo. É destruição, é terremoto, é pecado mortal. Né? A gente vê aquele presidente dos Estados Unidos sem nenhum pudor, sem nenhuma dó de matar povos, né? Matar, exterminar povos. Nós temos assim exemplos de maldade daquele Netanyahu. Ele bombardeia por nada. Ele joga uma bomba lá e pronto, inocente morrendo. E Deus diz na palavra que uma das coisas que Ele abomina é derramar sangue inocente. Então, olhar ao redor é olhar o que está acontecendo no mundo, é olhar o que está acontecendo na nossa cidade, no país. É você estar pronto para ser luz nesse lugar. É estar pronta para ser luz onde Deus te mandar. Para ser luz no escuro. Nós temos que enxergar nesse escuro, nessa escuridão, porque isso é escuridão. É como se falasse assim, né, pastora? Dentro da igreja, a gente está na luz, né? Então é fácil. Né? Aí quando fala de você ir lá fora, é você entrar nas trevas. E é onde você tem que adquirir essa visão para que você consiga ser luz lá nas trevas, né? Porque aqui dentro é fácil ser crente, né? É fácil. Tranquilo, todo mundo veste uma capa de crente e vem. Agora, ser luz lá fora que é o Exatamente. difícil, né? Nós temos uma empresa, hoje ela está com 30 funcionários. Cada um é de um jeito. Cada um é a sua crença. Então, assim, o João é respeitado ali, né? Como
patrão. Eu quase não vou lá. Eu trabalho da minha casa, né? Então nós somos respeitados, mas vira e mexe o inimigo se levanta. O João já ouviu ali algumas coisas. Se ele não fosse crente, ele tinha ou dado um soco ou mandado embora. Mas ele também se impõe, né? Ele fala a verdade sem ofender, mas fala. E esses dias ele comentou que ele estava fechando a empresa e ouviu e sentiu uma presença estranha, espiritual. Ele sentiu. Aí, antes de fechar, ele ouviu um barulho lá no fundo. E sabe o que ele fez? Com a luz apagada. Ele foi lá no fundo e repreendeu. Aqui não. Aqui não, aqui é luz. Aqui é lugar do... o dono aqui é servo do Altíssimo. Falou, fez lá, né? Repreendeu. O negócio acho que saiu, né? Porque sumiu. Aí ele foi e fechou. No escuro mesmo ele foi. Ele nem acendeu a luz, porque ele tinha acabado de apagar a luz. Então, tem que ser assim. Olha ao seu redor, né? E... fiel dentro da igreja. Dentro da sua casa não é. Dentro da sua casa não é. Sim, tem. Faz tudo direitinho aqui, mas em casa dentro não. da igreja, e dentro da sua casa é falho. E isso aí é um peso muito grande, sabe? Porque é onde as pessoas às vezes chegam pra gente e falam assim, mas a pessoa não é lá da tua igreja, é tão correto, porque eu já fui lá, é uma pessoa agradável, e por que não é dentro do seu lar? Isso infelizmente acontece. Assim. Isso é muito vergonhoso. Isso para mim, pastora, para nós ter essa luz chama fé. Se eu não tenho fé, eu não estou nem aí com nada. E a fé faz temor, nós ter, né, o temor a Deus. Porque o dia que nós... É igual nós com nossos pais. Se nós não tivermos respeito... Olha, o respeito é o que sustenta. Nós não temos nada com o nosso pai. Ele pode falar, pode nos castigar, e nós não estamos nem aí, nosso pai terreno. Assim nós também estamos com o Pai Celestial. Então eu acho que viver na luz é nós ter temor a Deus, que é o nosso Pai. Sim. E a obediência em terra, seja para os nossos pais, para o nosso patrão, para o nosso pastor, por quem tiver na nossa, que nós somos guiados por Ele. Porque sem a fé nós não temos luz, nós vivemos assim, largada, feito folha seca na estrada. É verdade. Nós temos que ter, primeiramente, a fé e o temor. Aí nós tira de mim. É verdade. Infelizmente, sempre tem mesmo alguém que está precisando. Mas... Então, na verdade, esse livro está chamando a gente para isso mesmo, para despertar como as leoas, para você olhar para a luz, deixar a luz brilhar, abrir a sua porta, né? Porque infelizmente é ser humano, né? A igreja é cheia de seres humanos e cada um de nós tem a sua falha e temos que buscar para melhorar, né? Tem que ter sabedoria. É verdade. É igual comprar e não pagar. É um mau testemunho, né? Para qualquer pessoa, principalmente para o crente, que ele é apontado, né? Dessa forma, né? Somos cobrados, é verdade.
Amadas, o próximo, depois de olhar para o alto e olhar ao seu redor, é olhar bem. Olhar bem, agora eu estou na página 198, tá? Olhar bem significa fazer brilhar a luz para expor áreas das trevas, trazendo esperança aos desesperançados, de perto e de longe. Significa desviar-se do mal e fazer o que é certo, que foi o que a irmã falou. Restaurar a saúde e a força ao que não está saudável ou está comprometido, tá? Então, olhar bem é o mesmo que fazer o bem. Ajudar o próximo, estender a mão. Tá vendo alguém aí que tá caído, pecou? Não vira as costas, não. Estende a mão. Ajuda, conforta, dá um abraço. Você não vai resolver o problema dele, que depende só dele, mas você não precisa virar as costas para ele. Tem gente que vira as costas para alguém que fez algo que é errado, que escandalizou. Não façam isso. Então, olhar bem, tá? Há muita gente oprimida que precisa ser levantada. E isso é olhar bem. Amém? E o último é olhar para frente. Não, o último não, o penúltimo. Olhar para frente. Olha só, você abriu a porta, deixou a luz de Deus entrar, está iluminando, mas para onde você vai? O que você vai fazer com isso? Olhar para frente, você tem que olhar. Aqui ela dá um exemplo de que ela tinha uma motinho, né, a autora, e quando ela chegava num cruzamento, ela olhava, parava. Quando eu estou dirigindo também, eu dirijo com muito cuidado e eu tento olhar para tudo. Hoje mesmo vindo para cá, eu entrei numa rua que eu não vi um carro vindo. Eu tomei um susto, não aconteceu nada, mas, nossa, eu não vi esse carro. Então a gente tem que olhar para onde vai, olhar para frente. Qual é o seu objetivo com a obra de Deus? Daqui para frente, o que você vai fazer para Deus? Eu tenho um plano, por exemplo, de voltar com as aulas de inglês. Eu preciso ter um projeto com o Senhor. Eu tenho que olhar para frente. Não preciso almejar cargo, não preciso querer aparecer. Não, eu tenho que fazer o que Deus chamou para eu fazer, que é certo, que é correto, mas eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que ter a direção de Deus. Olha aqui, onde estamos atualmente não é o lugar que estamos indo. Então, eu estou aqui, por exemplo, nós vamos para um outro templo agora. O que você pretende fazer ali? Além de ir ao culto, servir mais. Não, a partir de agora eu quero começar a fazer alguma coisa para Deus, nem que seja uma limpeza, cuidar de um jardim, que ali vai ter um jardim, gente, para a glória de Deus. Vai ter a plantinha ali dentro da igreja, vai ter que regar. O que eu vou fazer para Deus? Qual é o meu objetivo? É assim, quando você vai olhar para frente para servir a Deus, vai ter mais alegria, mais desafio e mais perigo. Você tem que estar preparada para a retaliação, você tem que estar preparada para o que vem. Mas pensa em não só vir ao culto, pense em fazer algo mais. Algo melhor, talvez ajudar alguém, ajudar na assistência social, ajudar num evangelismo. Pedir mais poder para Deus. Deus, eu quero mais poder, porque eu quero te servir de uma forma diferente. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eu quero olhar para frente. Eu não quero parar. Eu não quero andar para trás. Eu quero andar para frente. Isso é olhar para frente. Amém? E por fim, diga a verdade.
Aqui não está falando de falar a verdade, de não mentir. Não é só isso. Isso é óbvio. É diga a verdade da salvação. Falar do Senhor. Onde você pisar, peça sabedoria e crie uma oportunidade de falar do Senhor, do que Ele faz na sua vida, do que Ele já fez, do que Ele pode fazer na vida da pessoa, da transformação, do poder, da alegria de Deus. Aqui na página 200, fala de que Paulo comentou sobre Isaías. Fala que o profeta Isaías, tem alguns historiadores que falam que ele foi cerrado no meio quando ele morreu por ter falado a verdade. Então a gente tem que estar preparado, porque falar a verdade é assim desafiador, mas é preciso. Aqui em João 4, 23, eu vou ler aqui, ó, João 4, 23, a mensagem. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E falar a verdade. Amém? Amém. Aí no último parágrafo da página 200, que no último, existem aqueles que olharam para o alto e depois deixaram de olhar. E então se esconderam. Existem aqueles que olharam em volta, mas ficaram sobrecarregados porque nunca olhavam para o alto. Tem que ser tudo uma consequência. Então não fizeram nada. E existem aqueles que olharam para frente, mas deixaram de dizer a verdade. Então viveram uma mentira. E existem aqueles, agora eu estou na 201, e existem aqueles que disseram a verdade, mas nunca olharam em volta, de modo que a verdade não levou saúde a todos. Então, uma consequência. Olhe para Deus, olhe para você, olhe ao seu redor e diga a verdade àqueles que estão ao seu redor. Tá bem? E siga adiante. E siga adiante, exatamente. E siga adiante. Projeto, né? Exato. Depois vocês leem assim essa página 201, que é bem legal. E eu vou encerrar agora lendo o Salmo 10 e fazendo um comentário. Eu queria que vocês lessem comigo o Salmo 10, nessa versão, a mensagem, página 208. Acharam? Página 208, focada e feroz. Eu achei isso bem legal. Considere a seguinte passagem bíblica: mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos. Olha isso. Quebra o braço esquerdo do homem mau. Procura e destrói todos os indícios de crime. A graça e a ordem do Eterno vencem. A impiedade perde. A vítima reage. O coração dos desesperados começa a bater forte, à medida que verifica sua respiração.
Os órfãos ganham paz. Os sem-teto ganham um lar. O reinado do terror acabou. O governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Glória a Deus. Vocês podem realmente ouvir isso? Aqui ainda. Essas palavras incluem todos os elementos que precisamos para caçar na escuridão: justiça, triunfo, cura, esperança, adoção, restauração, retidão, um fim e um novo começo. Agora é hora de orar estas palavras e, se declararmos a palavra de Deus, Ele velará por ela. Agora o último parágrafo, aqui embaixo, 209, página 209, último parágrafo. Seja focada e feroz na oração. Olha isso, gente. Focada e feroz. Isso mexeu tanto comigo. É uma oração muito forte. Primeiro que você pode mandar quebrar o braço direito e o braço esquerdo do inimigo nessa oração. Não vai mandar quebrar o braço da sogra nem da cunhada, tá? A nossa briga é contra a potestade principal. Não é o carne e sangue, tá? Não é da tua vizinha. Mas, gente, olha essa oração. Tem alguém oprimindo alguém da tua família? Pede para Deus, muito feroz, muito brava, Deus, quebra o braço direito e o esquerdo desse inimigo. Manda quebrar as pernas também. Olha o poder da sua oração, minha querida. Olha isso. Feche os olhos para o óbvio, continuando aqui no último parágrafo, e contemple uma visão de restauração e justiça. É isso que Deus quer trazer à terra. Mais embaixo, em outras palavras, faça orações realmente perseverantes que cheguem ao céu e assuste você ao passar pelos seus lábios. Então até você vai ficar assustada com o que você vai orar. Porque você tem um poder na tua mão. Você tem uma luz dentro de você. Você tem uma capacidade, porque Deus lá em Marcos 16 te deu autoridade. Você tem consciência dessa autoridade? Eis que vos dou poder para pisar em serpente, curar enfermo, destruir o mal. Leia Marcos 16. Toma posse dessa autoridade que Deus te deu e faça uma oração focada e feroz, como uma leoa. Glória a Deus. Amém, minhas queridas? Amém. Glória a Deus. Pois leia de novo. Leia de novo esse capítulo. Ele é extenso, mas ele é muito abençoado. Tá bom? Se não conseguir ler, ouve o áudio. Ouve o áudio, isso. Muito bom. Aí vai lembrando do teu poder, do que você pode fazer. Aleluia. Deus abençoe, viu? Agora eu vou correndo lá que o pastor não está muito bom. O pastor está com a barriga inchada, com mal